Amigas e amigos, uma saudação especial nesse Dia Internacional da Mulher, uma saudação às mulheres e aos homens que lutam pela emancipação feminina, pela emancipação da mulher, aos homens que reconhecem a condição de opressão da mulher, né, que têm consciência histórica, consciência social, consciência política, consciência ideológica do que representa a opressão da mulher. É importante a gente ter essa consciência, porque é a partir desta consciência que a gente entende as relações sociais, a gente entende o sentido da opressão, né, que existe, né, fala-se muito dessa questão da opressão de classe, né, isso é determinante, isso é fundamental, a chamada hierarquia de classes, quer dizer, numa sociedade que tem aí como engrenagem básica essa relação capital e trabalho, né? E essa é uma questão determinante, quer dizer, quem está do lado do trabalho e quem está do lado do capital. Qual é o mecanismo que faz essa engrenagem girar, né? Qual é a energia, podemos dizer assim, desta engrenagem? É a força de trabalho, né? São os trabalhadores. E evidentemente que a partir dessa constatação de que existe, né, um conjunto, uma classe fundamental, que é a classe dos trabalhadores, lutando contra a opressão do capital, porque é isso, é a opressão do capital, né? Um capitalismo, eu tenho dito aqui algumas vezes, já disse, né, que o capitalismo é resquícios, restos dos regimes que precederam a Revolução Francesa, né, dos regimes feudal, né, do regime escravista. São questões aí que a gente precisa considerar para a gente entender o sentido da opressão de classe. E nesse conjunto é necessário a gente ir entendendo as diversas transversalidades que tem esta opressão, né, as populações que são mais vulneráveis, podemos dizer assim, que são duplamente exploradas, né, ou triplamente, enfim, o caso da mulher aí, né, fala-se muito da dupla jornada, né, são múltiplas jornadas, né, que a mulher tem que dar conta, né, porque é isso, a mulher é vista como uma mera reprodutora da força de trabalho. Isso faz parte aí tem um trabalho, um livro do Friedrich Engels muito interessante, né, acho que seria fundamental que todos que tivessem um mínimo de interesse no sentido de ter consciência social, consciência de classe, lesse esse livro, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, né, o papel, né, da opressão da mulher. Por que tem essa opressão? Porque é isso, a mulher é vista como um ser secundário, né, para reproduzir força de trabalho. Isso faz parte da ideologia do regime, do sistema. É por isso que a mulher tem uma remuneração aviltada. Por isso que ela é vista naturalmente como responsável, né, pelos trabalhos domésticos, essas coisas todas, né, a tripla jornada, dupla jornada, múltiplas jornadas, podemos dizer assim. Foi a luta contra esta opressão social que permitiu, né, grandes avanços. Isso está inserido nos saltos civilizatórios da humanidade, essas questões que eu tenho comentado aqui, a era das revoluções, as transformações sociais profundas. Isso vem da Revolução Francesa, da Comuna de Paris, da Revolução Russa, das revoluções do século XX, das lutas pela libertação nacional, pelo progresso social no Brasil. Nós temos aí exemplos, né, de lutas das mulheres. Isso, infelizmente, é pouco visitado, pouco lembrado, né, pouco estudado, né, tem sido... Fala-se muito do presente agora, né, isso é evidente, tem aí casos, as estatísticas de feminicídio, de violência em geral contra mulheres, estupro, agressões, etc., são assombrosas, né, requer, sim, mobilização, combate, mas é necessário a gente buscar isso na história para fazer, inclusive, a defesa, né, da legislação, do arcabouço político, jurídico, né, que permitiu, né, os avanços, os progressos que nós temos. Isso está inserido, tenho falado aqui, né, dos saltos civilizatórios, né, sintetizados nas constituições de 46 e de 88.
Está lá na Constituição, estava na Constituição de 46. A Constituição de 46 está muito inserida na Constituição de 88. Essa questão de paridade de gênero, né? Os direitos da mulher, o combate à discriminação, essas coisas todas, essas coisas que são da civilização, para civilizar a sociedade. Homem ou mulher civilizado, né, tem isso em consideração. Não é esse feminismo vulgar que tem por aí, né, que simplesmente fica exaltando a mulher como se ela fosse um objeto, né, como se ela não tivesse uma condição humana, né? Exaltar a mulher, defender os direitos da mulher, significa enxergá-la como um ser humano, a sociedade como um todo, ter consciência de que todos nós, antes de tudo, temos direitos humanos, direitos fundamentais, né? A questão mesmo da procriação, né? Da maternidade, da paternidade, como isso deve ser tratado, é isso, direitos, a mulher ter direitos, ter condições para ter uma ascensão social, né, para assumir cargos de responsabilidades na sociedade, em diferentes níveis, no trabalho, né, nas representações políticas, nos canais democráticos, essas coisas todas. Isso se chama civilidade. E isso tudo, isso tem um arcabouço teórico, ideológico. Eu fiz um artigo, vou deixar aqui o link para vocês darem uma olhadinha, quem não viu ainda, eu publiquei lá no Portal Vermelho, publiquei também no Facebook, né? O link, vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhadinha, resgatando um pouco esse processo histórico, né? O que significou, por exemplo, a Revolução Russa de 1917 para a emancipação das mulheres. As lutas que precederam, eu digo até que é uma data socialista. O Dia Internacional da Mulher é uma data socialista. Foi o processo de luta pela emancipação da mulher que chegou, né, a essa proclamação do dia 8 de março como Dia Internacional da Mulher. Aí a gente traz a questão para a nossa contemporaneidade, né, o que a gente vê? Imensos retrocessos. Retrocessos, é isso. Nós estamos vivendo uma era de regressão civilizatória. E isso se deve a quê? Se deve à crise do sistema. Se há no sistema, o que sustenta o sistema é o parasitismo do capital sobre o trabalho, evidentemente que ao se romper os diques, as barreiras de proteção ao trabalho, como nós estamos vendo aqui no Brasil, não só no Brasil, é importante dizer isso, é um processo da crise mundial, quer dizer, a economia não cresce, consequentemente a taxa de lucros tende a cair. Aí essa turma aí do capital, a turma da bufunfa do dinheiro, vai buscar dinheiro. O negócio deles é dinheiro. É o capital gerando capital, dinheiro gerando dinheiro. Essa ciranda financeira que tem por aí é que resulta nisso que nós estamos passando aqui no Brasil. Resultou no golpe, né, que veio da marcha dos cachorros loucos, entre os golpistas, veio da farsa do mensalão, desta grande fraude que é a Operação Lava Jato, né, dessa discurseira moralista de fancaria, esse moralismo, né, aí de prostíbulo, como eu sempre digo aqui, a dupla moral, uma pública e outra privada, né, o meio de vida desta elite, desse clube, eu sempre digo, repito, e vou ficar repetindo isso, porque é necessário ter plena consciência disso, que o meio de vida dessa gente é tudo que eles dizem que combate. A imoralidade. Tem aí algumas manchetes que eu estava vendo agora recentemente, né, que o governo do presidente Jair Bolsonaro seria liberal na economia e conservador nos costumes. Primeiro que é uma farsa, uma mentira, conservador nos costumes. Como assim conservador nos costumes? Que costumes? Daquele costume, né, de fundamentalistas que eles dizem, né, as pregações que eles fazem. Vai ver, levanta o tapete dessa gente. Vai ver onde eles andam. Vai lá no Bahamas, tá cheio de moralistas lá no Bahamas. A moralidade pública, que é outra coisa que eles pregam por aí. Vai ver. Eu falo aqui da Operação Lava Jato, estourou aí. 2 escândalos simultâneos. Esse do pagamento de propina. Isso é propina para os delatores da Odebrecht, a tal da mega delação lá e tal. Né? Esse dinheiro circula por onde? Quais caminhos? Né? Quem controla isso? Qual é? Eu falo isso aqui, ó.
há muito tempo que eu falo disso aqui. Né? Que controle tem essas operações obscuras, né? Por trás das cortinas, esse conluio, Lava-Jato mídia, os esgotinhos nauseabundos, antagonista da vida, MBL da vida, essas coisas todas que tem por aí. Essa é a moral pública dessa gente, quer dizer, a dupla moral que eu sempre digo aqui. Na economia, conservador, como assim conservador? Liberal, melhor dizendo, como liberal na economia? O que é o liberalismo, senão a conservação de relações econômicas, sociais e tal, que vem lá da economia clássica inglesa, que eu sempre digo aqui, Adam Smith, David Ricardo e tal. Depois o Marx produziu a sua monumental obra de crítica ao capitalismo, aí o chamado O Capital. É que ele pega tudo ali, vai destrinchando e tal. Isso funciona assim, tal. Resumo da ópera. O que é o capitalismo? A dialética da sociedade, da evolução da sociedade, a luta pelo progresso social da Revolução Francesa, da Revolução Russa, etc, etc. Aqui no Brasil, os saltos civilizatórios, etc. O que é tudo isso? Qual é a engrenagem? Como a coisa funciona? É importante entender isso para, a partir daí, a gente entender outras coisas. Essa é a questão fundamental aí da opressão da mulher. É isso. Ela é vista como, pela ideologia do sistema, como mera reprodutora da força de trabalho. Aí você está reproduzindo força de trabalho, como é que reproduz? Além da procriação, como é que reproduz força de trabalho? Ela quando trabalha fora, tem que trabalhar em casa para cuidar da casa, da família, não sei o quê, dos filhos, etc, etc. Isso está entranhado, faz parte da ideologia. Tratar a mulher assim. Esse clube privado trata a mulher assim. Eu falei aqui do Bahamas, né? Vê as mulheres em geral como vê as mulheres do Bahamas, a ideologia, eu digo. É isso. Lá tem opressão da mulher, no lar tem opressão da mulher. Aí, consequentemente, isso vai se reproduzindo também, né? A miúde nas relações, né, conjugais, podemos dizer assim, nas relações sentimentais, amorosas, sei lá o que, como queira, aí, como se queira tratar qual termo que se queira usar aí, enfim. Que vê exatamente assim. Portanto, é necessário a gente ir lá no processo histórico, buscar os mecanismos das relações sociais para a gente entender isso. E mais que isso, combater. É o combate, a luta contra esse patriarcado, né? Essa ideia do patriarcado, que é ali que o machismo se ancora, né? Para praticar todo tipo de violência de gênero. É necessário entender por que isso. De novo, Engels, né? A origem da família, da propriedade privada e do Estado. É a família que essa turma aí defende. Os moralistas aí do Bahamas. Qual família? Como é que é mesmo a família aí dessa gente? Eles estão interessados mesmo na família? Se estivessem interessados na família, teriam uma conduta de fazer com que as famílias pudessem prover, né, a sua subsistência, ter uma condição de vida digna, decente, minimamente decente, ter cidadania, ter direitos, ter respeito, ter acesso à cultura, né, aos bens produzidos pela humanidade, a ciência produzida pela humanidade, a cultura da humanidade, que a humanidade já acumulou. Que acesso essa população, né, a grande massa tem, né, essa questão cultural, por exemplo, de ter consciência de si mesma. Isso é um conceito importante, a população, a sociedade ter consciência de si mesma. Isso começa, né, pelas relações individuais. A gente tem que ter consciência de si mesmo. Consciência do que é a mulher, qual é o papel da mulher, por exemplo, qual é o papel do trabalhador, que sociedade nós podemos, formar, com cultura, com uma ideologia progressista, com liberdade política, com democracia, com
centrada exatamente nisso, na civilização, no desenvolvimento da civilização. Isso aí, essas questões fundamentais, elas são tratadas desse jeito aí, ó, que a gente está vendo agora no Brasil. Você é comunista. Você lutar por liberdade, por democracia, por soberania nacional, né, pela emancipação da mulher, pelos direitos da cidadania de uma maneira geral, né, pelos direitos dos trabalhadores, isso é comunismo. Agora, no fundo, essa que é a questão, no fundo é mesmo. Esse é o ponto. Porque à medida que a sociedade vai se civilizando, ela vai marchando para uma organização superior. É isso, o socialismo é isso aí. Não é um modelo, sempre digo isso aqui. Estão comunizando o Brasil, disseram muito isso lá nos fascistas. Né? Lá atrás, os nazifascistas disseram também no golpe de 64, estão dizendo agora de novo. Vem aqui, a China, né? A Coreia do Norte, Cuba, Vietnã estão se unindo aí e tal para comunizar o Brasil. E como é que eles estão comunizando o Brasil? Criaram uma estrutura sindical, criaram legislação trabalhista, né? Lutam pelos direitos da mulher, né? De outros segmentos aí também, da população LGBT, da população negra, etc, etc. Marginalizada, encarcerada, jogada aí nas periferias, pessimamente servidas de infraestrutura, se multiplicando à margem da cidadania, sem poder aquisitivo. Aí quando chega aí o pernambucano, o Demiurgo de Garanhuns, o Demiurgo é isso aí. O sentido da afirmação do Demiurgo de Garanhuns é isso aí, o Lula. É tomar café da manhã, é almoçar, é jantar, é ter dignidade neste país. Isso é comunizar. Estão comunizando, né, passando a ideia aí de que... Né, e aí inventam todo tipo de barbaridades, as pregações ideológicas. Né, apelando aí para esse vídeo do Jair Bolsonaro, né, apelando para essa moralidade. Essa moralidade é uma coisa ridícula. Isso diverte os cachorros loucos. Eu tenho dito aqui, né, pega aí a internet, né, qual é o comportamento dos cachorros loucos sobre tudo isso. Até tem pastores dessas seitas aí que não tem nada a ver com a religião defendendo. Não, o Bolsonaro está certo, né? Isso aí é uma imoralidade, não sei o quê. É como se eles estivessem preocupados realmente com a moralidade. Se eles querem, é isso, né? Se quisessem realmente moralidade, né, primeiro respeite os direitos de cada um. Direitos. Segundo, lute para que cada um tenha condições de prover a sua família, a sua prole, enfim, a sua subsistência com o mínimo de dignidade.